Olá, tudo bem? Hoje nossa equipe está no porto de Paranaguá, no estado do Paraná. Este porto que é o mais importante em transporte de grãos na América Latina. E no programa de hoje você vai ficar sabendo tudo sobre essa importante via de integração do Brasil. O maior porto graneleiro da América Latina começou sua história no antigo atracadouro de Paranaguá, em 1872, com a chegada dos primeiros habitantes do estado do Paraná. Por isso, a história da cidade é diretamente relacionada à história do estado. O nascimento do estado do Paraná, vale lembrar que Paranaguá, cidade que cedia o porto de Paranaguá, é a cidade-mãe do Paraná, porque aqui nasceu o Paraná exatamente em 29 de julho de 1648, data que foi instalada a Câmara Municipal e seus representantes puderam eleger seus primeiros vereadores e seus primeiros administradores, que eram juízes ordinários que faziam a função de prefeito. Mas Paranaguá já figura na história política do Brasil muito antes de sua fundação. Vale lembrar que em 1539 até 1551, as embarcações que vinham para o sul do Brasil, com destino ao sul do Brasil, passavam por Paranaguá, vindo de Cananéia, vindo de São Vicente para o sul e vice-versa. E Paranaguá já tinha um núcleo, iniciou aí um primeiro povoamento que se instalou na Ilha da Cotinga, 5 minutos aqui do continente de Paranaguá. No contexto histórico do estado, o porto de Paranaguá foi a porta de entrada para os primeiros habitantes do Paraná. E desde a segunda metade do século XVI, o porto sempre foi o principal exportador da região que mais produz produtos agrícolas do Brasil. Este guindaste antigo pode ser considerado o pai daqueles guindastes que vocês viram no porto de Paranaguá. Esta praça histórica foi o embrião do porto e logo o início da história do Paraná. Em 1917, o governo do Paraná passou a administrar o porto de Paranaguá, que recebeu melhorias que possibilitaram sua ascensão a maior porto sul brasileiro. Sua inauguração aconteceu em 17 de março de 1935, com a atracação do navio Almirante Saldanha. Em 11 de julho de 1947, foi criada a autarquia estadual que levou o nome de Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, APA. Todos os ciclos econômicos do Brasil passaram pelo porto. De lá para cá, muitos dos ciclos econômicos do Paraná e do país passaram necessariamente e passam pelo Porto do Café. Primeiro, o ciclo da madeira, mais tarde o ciclo da erva mate e depois o ciclo do café, onde o Brasil exportou para o mundo inteiro o seu café. Portanto, são ciclos importantes e fundamentais em que o Porto de Paranaguá figura como ator fundamental para o crescimento e desenvolvimento econômico não só do estado do Paraná, mas também de todo o país, inclusive ajudando na movimentação da sua balança comercial. Esses 3 ciclos são os mais marcantes na história recente do Porto de Paranaguá. E mais recentemente, nas últimas décadas, a movimentação de granel, que fez com que o Porto de Paranaguá se destacasse para o país inteiro, dada a agilidade das suas movimentações e da quantidade de carga a granel movimentada, especialmente a soja. Atualmente, o Porto de Paranaguá é um dos mais importantes centros comerciais marítimos do mundo, unindo localização estratégica a uma das melhores infraestruturas portuárias da América Latina. Entre as principais cargas movimentadas em Paranaguá estão a soja, farelo, milho, sal, açúcar, fertilizantes, contêineres, congelados, derivados de petróleo, álcool e veículos. O Porto hoje tem um papel estratégico na economia do país, porque representa um dos canais mais importantes de escoamento da nossa produção agrícola. Esse é um ponto fundamental. Tem se revelado esse ator no papel histórico ao longo das décadas e cada vez mais se acentua nessa questão importante. E o Porto de Paranaguá tem se modernizado constantemente para se tornar
adequado às novas necessidades comerciais. Neste mundo que as comunicações estão cada vez mais velozes e mais rápidas, o porto tem constantemente, diuturnamente se modernizado, se estruturado para receber ainda uma maior diversidade de cargas, gerar oportunidades de trabalho e principalmente movimentar a economia do Paraná e do país. E além do mais, ser um dos grandes orgulhos da comunidade aqui de Paranaguá, nós que sediamos este porto que tem muito a ver não só com a história da movimentação econômica e financeira do Brasil, mas com a identidade do estado do Paraná. Mais da metade da matéria-prima para a produção de fertilizantes que entra no Brasil vem por Paranaguá. A maior parte dos navios são do leste europeu e Canadá. Estes guindastes gigantescos retiram a carga dos porões e a depositam neste funil, que por sua vez carregam os caminhões. Este navio russo possui 5 porões e é preciso 4 dias para descarregá-lo totalmente. Um caminhão leva apenas 1 minuto para ficar cheio. Basta buscar o produto com auxílio da Grabe, esta pá gigante que suporta 31 toneladas. As lonas que saem do navio até o berço servem para que não caia nada no mar, pois isto poderia causar problemas ambientais. As sobras de fertilizante que ficam no chão depois do transporte são varridas e vendidas mais barato como sobra. Por se tratar de um nitrato, é uma carga controlada pelo Exército, então fica todo em Paranaguá após a liberação, que daí vai para o interior do estado, vários estados, né? Mato Grosso, Goiás, Paraná. São berços específicos para a descarga de fertilizantes. E na ausência de algum outro navio, em preferência do berço 1 ao berço 8, também o porto atraca navios de fertilizantes lá para agilizar a fila, né? Primeiro o nosso guindaste, que é um guindaste de um grabe de 23 cúbicos, cata a carga, põe no funil, os caminhões coletam a carga e cada um sai para cada determinado armazém, né? Do cliente, já do importador. O porto ainda dispõe de modernos sistemas para descarga de granéis sólidos na importação, administrados e operados por terceiros. Através da iniciativa privada, existe também no Porto de Paranaguá a alternativa de descarga destes produtos por empresas especializadas, com equipamentos e terminais próprios. O fertilizante chega desta forma aqui no porto. Essa é a matéria-prima, depois ele vai ser misturado a outros produtos e aí vai gerar o produto final. Essa é a matéria que é descarregada nos caminhões aqui do Porto de Paranaguá e espalhada aí para o Brasil inteiro. Assim chega o fertilizante nessas bolinhas brancas pequenininhas que você está vendo aí. Dentre essas empresas, destaca-se o terminal de fertilizantes da empresa Fospar, que conta com uma área arrendada de 84 mil metros quadrados, um graneleiro com 8 mil metros quadrados de área construída, com 60 mil toneladas de capacidade e um pier próprio de atracação com 2 berços de descarregamento de navios. Tudo interligado com o armazém graneleiro, através de correias transportadoras, que transportam 2.000 toneladas por hora. Este porto é o número 1 no embarque de fertilizantes no país. Entre 51% e 55% de todo o fertilizante importado pelo Brasil entram pelo Porto de Paranaguá. A área de influência do Porto de Paranaguá abrange, além do Paraná, parte dos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E inclui também o Paraguai, que dispõe de um entreposto de depósito no porto.